Alô, alô, pessoal, tem alguém por aí? Olá! Ô, Suzana, tudo bem, querida? Como vai, Larissa, Carol, Milena? Ô, Danilo, Fer, e aí, galera? Tudo bem? Ah, toque duas vezes para... Aprendendo! Tudo bem, galera? Um monte de gente me mandou e-mail. Olá, Caroline está aqui também. Oi, Dani. Um montão de gente me mandou e-mail falando: Carol, você não falou o horário do seu Periscope no e-mail. Eu não falei mesmo, eu não sabia que horas eu ia conseguir entrar. Mas agora estou aqui, que bom ver vocês. Gente, então como prometido, começaremos hoje o clube de leitura do livro A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Quem aí já leu o livro? Alguém aí daí já leu? Ô, Carol, obrigada por compartilhar. Pô, Fer, você perdeu o livro, caramba. Legal, Ana. Bom, não é um pré-requisito já ter lido o livro, tá bom? E pra quem não me conhece, eu sou a Carol Nalon da Tia Coaching. Pode ser que alguém veja a gravação depois, né? E por que eu decidi, entre tantos livros legais que eu já li, decidi fazer a leitura desse livro? Bom, eu sou coach de carreira e por muito tempo, por 3 anos, eu dei o workshop para inquietos. Um workshop onde eu ajudava pessoas que queriam fazer o que amam a fazerem o que elas amavam. E aí, o que eu percebi no meio desse processo? Que dentre as 500 pessoas que passaram pelo workshop, as que mais se davam bem depois do workshop eram as pessoas que tinham um carinho muito forte por elas mesmas, que se amavam. E eu fui sacando isso. E depois, nas turmas dos workshops seguintes, eu falava, gente, existe algo que a gente precisa fazer antes de fazer o que a gente ama, que é se amar. Então, se amar é muito importante ao longo desse processo. E eu acho que nesse livro, a Brené Brown, ela, nailed it. Tipo, ela trouxe, através de pesquisas e muita inspiração, como a gente pode praticar esse amor próprio, essa autocompaixão, essa coragem de ser quem a gente é. E aí eu ainda tô me acostumando aqui no Periscope, então vocês me perdoem se eu deixar algum comentário passar. Eu prometo que no final vai ter um momento que eu vou só prestar atenção nos comentários do Periscope, mas como eu fiz aqui um resumo de coisas que eu quero compartilhar, vão guardando aí as perguntas principais pro final. Eu vou fazer vários mini periscopes para compartilhar o livro inteiro. Vou tentar manter os periscopes short, né, curtos, porque eu sei que vocês estão aí no meio do dia de vocês, estão parando tudo para dar uma assistidinha aqui. Então eu vou fazer o possível para ser rápido. Algumas pessoas me perguntando, a Brené Brown tem 2 livros, tem um que é A Coragem de Ser Imperfeito, o clube da leitura que eu tô fazendo é da Arte da Imperfeição. Tá bom? Então, por favor, quem tiver aí, vê que alguém fez uma pergunta, vocês sabem a resposta, vão se ajudando aí nos comentários, mas no final eu prometo que paro só pra conversar com vocês, beleza? E eu vou fazer algumas perguntas também no meio do caminho, daí eu vou querer as respostas de vocês. Beleza. Ontem eu falei também que hoje era segunda-feira. Eu errei, desculpe, tô fazendo várias coisas para praticar a arte da imperfeição já, né? E se você não me conhece e quer saber ter mais conteúdos meus, assina lá minha newsletter no carolinanalon.com, beleza? Então, vamos começar. Hoje eu quero te falar um pouquinho sobre a Brené Brown. A gente vai cobrir os 2 primeiros capítulos do livro. Tipo, na verdade, a gente vai cobrir o prefácio, que é a história dela, que é uma história muito legal. E a gente vai cobrir a introdução, que leva o nome de Vivendo Plenamente. O que é viver plenamente? Então, a Brené Brown é uma pesquisadora que sempre pesquisou padrões de comportamento humanos. Então, ela na verdade pesquisava sobre vulnerabilidade e vergonha. Em novembro de 2006, ela estava lá fazendo a pesquisa dela e ela descobriu coisas que virou a vida dela de cabeça para baixo. Tipo, ela realmente teve um choque, assim, ela chama de breakdown, um despertar, um colapso. Então ela coletava milhares de depoimentos sobre vergonha, medo e vulnerabilidade de homens e mulheres de
várias idades, de 18 a 85 anos. E ela foi percebendo que lutar contra a vergonha, que todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo de não ser suficiente. Então, ela percebeu que esse era um padrão bem forte. Só que no amontoado dessas informações, ela percebeu que tinham alguns homens e mulheres que se destacavam. Alguns homens e mulheres que falavam bem tranquilamente sobre ser imperfeito, que se aceitavam, que estavam bem, que estavam tranquilos com isso. E aquilo despontava de outros dados. E ela começou a falar, bom, quem que são esses caras, né? Por que eles falam de autenticidade, de amor? Ninguém fala sobre isso. Opa, o som tá baixo, vou chegar mais pertinho, tá? E aí, ela viu que existia um padrão nesse grupo. E ela decidiu chamar esse grupo de Wholehearted, em inglês. No livro em português eles transferiram para plenitude, tá? Mas eu acho esquisito, né? Wholehearted é tipo quem vive com todo o coração. E ela como boa pesquisadora, né, começou a fazer 2 listas. E ela viu que a galera dos Wholehearted, ela fez uma coluna do sim. Quais são as características que os Wholehearted tinham? Sim. E depois ela fez uma coluna do não, que são características que os Wholehearted não apareciam mais no depoimento de outras pessoas. Então, algumas palavras apareceram na lista dos Wholehearted, que eram valor, descanso, lazer, confiança, fé, intuição, esperança, autenticidade, amor, alegria, gratidão e criatividade. E do lado do não, que era da maioria das pessoas, tava perfeição, certeza, exaustão, autossuficiência, ser descolado, crítica e escassez. Ou seja, as pessoas que não participavam do grupo dos Wholehearted colocavam muito disso nos depoimentos quando elas estavam falando delas mesmas. E a Brené Brown ficou em choque. Ela descreve, eu tava na minha cadeira, eu sentei, coloquei pra trás e falei, não pode ser. Porque ela mesma tinha desvendado em dados que existia um padrão para se viver plenamente. E ela, acho que ela estava com 40 e poucos, 50, não sei, poucos anos na época, ela jurava que quando ela descobrisse como as pessoas que vivem plenamente vivem, que ela descobriria que essas pessoas vivem como ela vivia. Porra, ela queria acreditar que ela vivia plenamente. Ela queria acreditar que quem vivesse plenamente são as pessoas que trabalhassem duro, que, se esforçassem pra aprender e quando errassem, pra depois fazerem os certos, pra criar os filhos de acordo com regras certinhas. Uma pessoa que tá sempre em busca de autoconhecimento e de conhecimento, sempre em busca de tentar fazer o melhor. Ela achava que quem vivesse plenamente vivesse assim. Pô, ela tava trabalhando muito duro, ela tava se esforçando muito pra ser o melhor que ela pudesse ser. E aí, de repente, ela descobriu que não. Que nada disso era, na verdade, o mais importante pra se ter uma vida plena. E aí é muito legal, eu vou ter que ler algumas partes do livro, porque tem horas que não dá, só o que eu falo não é o suficiente, eu preciso ler o que ela escreveu. E olha só que legal, na página 14, o que ela fala sobre isso. Eis a dura lição que aprendi naquele dia, e todos os dias desde então. É muito importante o quanto nos conhecemos e compreendemos, mas existe algo que é ainda mais essencial para uma vida integral e plena: amar a nós mesmos. Conhecimento é importante, mas apenas se formos delicados e gentis com nós mesmos enquanto trabalhamos para descobrir quem somos. A plenitude depende tanto de abraçarmos nossa ternura e vulnerabilidade, quanto de desenvolvermos conhecimento e força. Que é isso, né? E então, ao longo do workshop, eu via isso também. Por que algumas pessoas... Tá ali um grupo de pessoas, todas recebem as mesmas informações. O meu workshop selecionava pessoas tipo de uma classe social bem homogênea. Não era um grupo assim tão diferente assim, culturalmente, socialmente. E eles recebiam a mesma informação e dava um resultado muito diferente. Então, o que acontecia?
né? E eu via que quem tinha essa coisa assim mais tranquila, né? Essa segurança, esse conforto de estar na própria pele, se saía melhor. Então tem tudo a ver com isso que a Brené Brown encontrou. Então ela fazia muito esforço para ter um trabalho mental legal e ela não conseguia equilibrar o trabalho mental com o trabalho emocional. E ela fala que ela queria desver esses padrões, né? E ela foi lá e escreveu, tipo, eu, embaixo da lista da galera do não. Tipo, ela falou, meu, eu definitivamente estou vivendo de acordo com essa lista de merda. E ela quis mudar isso. E aí ela fala que muitas coisas também favoreceram para que ela tivesse esse momento, né? Então ela tava chegando ali na meia-idade, eu não sei quantos anos são a meia-idade, mas ela falou que tava batendo a crise da meia-idade nela e ela foi procurar terapia. E ela chegou na terapia, na terapeuta dela, com um monte de coisa de pesquisa, assim, ó, tipo, ó, descobri isso daqui, quero viver que nem esses caras, porque eu acho que isso daqui que é de fato suficiente, mas me dá um jeito de eu chegar nisso rápido. Eu não quero ficar falando de pai, de mãe, toda essa porcariada toda que os psicólogos falam. Aí a psicóloga dela olhou pra ela e falou, nossa, ela falou, vai ser difícil, né? Ela falou, é um caso difícil, vamos trabalhar. E aí, só que a Brené fala que, tipo, meu, ela tava passando pela crise de meia-idade, mas que ao longo da nossa vida, a gente tem diversos momentos de revelação, que ela fala que são despertadores do universo. O que são esses despertadores do universo? São momentos como casamento, divórcio, tornar-se pai ou mãe, recuperação, mudança, quando os filhos saem de casa, aposentadoria, viver perdas ou traumas e trabalhar em um emprego que suga a alma. Então, ela fala disso. E o que é o momento de revelação? É um momento de você se libertar de ser quem você pensa que tem que ser para ser quem você é de verdade. Né? Então, esses despertadores estão o tempo todo tocando na nossa vida. E escuta quem quer. Né? Eu tive um momento muito bizarro. Eu tive vários, né? Mas teve um que foi o mais bizarro de todos. De despertar para autenticidade. Uma vez eu fui num cara que leu meu mapa astral. 2013. E ele tava lendo meu mapa astral e ele falou assim... Olha, você precisa viver sua verdade, viu? Porque se você não viver sua verdade... No final desse ano você ainda pode morrer. Seu coração pode explodir. Tipo, nossa, meu, que é isso? Que loucura que você tá falando, cara. E aí ele falou isso e eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou viver minha verdade? Ele falou, não, pensa aí no fundo do seu coração. E acho que foi um mergulho mais profundo, assim, que eu fiz. E verdade ou não, se os astros estavam falando isso ou não, se eu ia morrer de verdade ou não. A verdade é que a partir daquele momento eu entendi que falar para uma pessoa viver a verdade dela é sempre um bom conselho. E eu fiz várias mudanças na minha vida a partir dali, principalmente em termos de transparência, assim, e autenticidade nas minhas relações. Eu via que tinha muita coisa que por vergonha eu escondia de pessoas que eu amava, mas que na verdade isso estava desconectando a gente e que eu precisava passar por cima dessa vergonha para conseguir reconectar. E tem sido muito legal. Então, tipo, a prática da autenticidade, da coragem, da vulnerabilidade não é algo que a gente faz uma vez. É isso, exatamente. É algo que a gente pratica diariamente. Praticar a coragem e praticar a autenticidade. O que vocês estão achando aí, gente? Mandem uns comentarinhos pra eu saber. Eu tô vendo que eu perdi vários comentários já, mas só pra eu saber. Eu estou tão wholehearted que tenho corações vermelhos. Que legal, Samantha. Bacana. Legal. E aí, a Brené fala que conforme o tempo foi passando, ela foi sentindo que ela mudou. Mas quando a gente decide ser mais corajoso, ser mais vulnerável, ser mais autêntico, a gente não vê tantos resultados mensuráveis assim. É um trabalho profundo, mas ele é subjetivo. É um trabalho interno. Então, ela foi percebendo que ela foi ficando mais aliviada, assim, mais conectada, mais criativa, mais livre mesmo. E mais confortável para ser quem ela era. Então,
Esses são os medidores. Por isso que é difícil de medir, porque é algo mais subjetivo. E aí ela fala, né, assumir a rédea das nossas histórias e amar a nós mesmos ao longo do processo. Então isso é muito importante. Espera aí. Essa página. E aí ela fala que, então, antes dela descobrir isso, ela tinha o botão de ir fundo. O que é o botão de ir fundo? É quando ela tava, cansada, exausta, física, espiritualmente, emocionalmente, e mesmo assim ela apertava o botão de fundo. Tipo, eu ainda posso terminar de fazer esse trabalho, eu ainda posso me esforçar um pouco mais. E ela percebeu que aquilo ela não queria fazer mais. Era naqueles momentos que ela queria começar a mudar. Era naqueles momentos que ela queria cultivar mais amor próprio, compaixão, autenticidade. Então, autenticidade para estabelecer limites, né? Não, isso eu não posso fazer. Isso agora não dá para eu fazer. E ela, então, foi estabelecendo esses limites e por um tempo deu muito certo. E ela falou, nossa, como é bom, tipo, quando eu tô extremamente cansada e exausta e a escola pede pra eu fazer alguma coisa de bolinho de festa pra minha filha levar amanhã na escola e eu posso falar não, sem me sentir culpada. E aí ela percebeu que isso não tá no livro, tá? Eu já tô misturando história de 2 livros dela. Mas aí ela falou, mas eu senti falta do meu botão. Eu senti falta de ter um botão de ir mais fundo. Será que os wholehearteds não tem também um botão de ir mais fundo? Como é que será que funciona o botão de ir fundo deles? E aí ela viu que sim, que os wholehearteds tinham alguns mecanismos e que ao longo do livro ela escreveu esse botão de fundo dos wholehearteds como dia, que é aqui, peraí, dia 22. Tá na página 22, se alguém tem o livro. O que os wholehearted fazem? Eles deliberam sobre seus pensamentos e comportamentos por meio de orações, meditação ou simplesmente refletindo sobre suas intenções. Depois, eles inspiram-se para fazer escolhas novas e diferentes e depois eles agem. Então, são basicamente 3 mecanismos. Nos próximos periscopos, quando a gente começar a falar sobre cultivando autenticidade, cultivando coragem, cultivando empatia, a compaixão, ao final de cada periscopo eu vou te propor o dia que ela fala, ou seja, como você pode praticar essas coisas na sua vida também, tá? E aí, um exemplo de como o dia funciona, ela fala assim, tipo, imagina um dia que você tá perdido na nuvem da internet, você tinha um monte de coisa pra fazer, mas você se perdeu ali no monte de aba da internet. E ela fica ali no Facebook, né, vendo um monte de posts que tá drenando a energia dela. E aí ela começa a pensar então com ela mesma, você precisa fazer as coisas, mas parece que você tá precisando descansar, parece que você tá precisando de um tempo para recarregar a energia, porque você não tá querendo fazer o que você quer fazer agora. Então, será que o Facebook tá mesmo te recarregando? Não tá. Então o que você pode fazer? Por que você não para e para de vez mesmo? Faz alguma coisa que vá te relaxar pra depois você conseguir voltar e fazer o que você precisa fazer. E aí ela fala que ela, ela conseguiu parar sem se sentir culpada no meio de uma tarde e assistir um filme que ela queria assistir pra depois voltar pro trabalho. E que isso depois foi muito mais produtivo. Então, esse é um exemplo de botão do fundo do wholehearted. É um cara que consegue, né, ou uma mulher que consegue se acolher, que consegue olhar e falar, do que eu tô precisando agora pra me nutrir, né, que vai me fazer sentido. Então, isso eu achei bem legal. E quando eu li esse exemplo dela, eu falei, nossa, total, serve muito, né? Em tempos de internet, pra gente parar e pensar do que eu realmente tô precisando agora. Que a gente fica se culpando demasiadamente por procrastinar, sem entender que os nossos procrastinadores sempre têm uma mensagem pra trazer pra gente, né? E é basicamente isso. Esse é um baita resumão do prefácio da introdução. No próximo Periscope a gente vai falar sobre um capítulo que se chama Coragem, Compaixão e Sintonia. Eu pretendo fazer o próximo Periscope amanhã. E eu quero saber de vocês, como é que você compartilha, como é que você exercita a coragem e compaixão na sua vida? Então vocês podem comentar por aqui. Ou se quiserem pode me mandar um e-mail também, carolina.nalon@gmail.com, que daí eu posso ler até amanhã para saber das histórias.
Mas a ideia é ir aumentando a consciência. Como você pratica coragem? Como você pratica compaixão na sua vida? O nome do livro é esse, A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. E eu queria compartilhar com vocês, é muito interessante, né? Esse livro ele vai falar muito sobre se sentir suficiente. E todos os dias a gente tem esse desafio, né? De se sentir suficiente. E tem um site brasileiro que eu admiro muito, que eu sempre tive vontade de postar algum artigo por lá. E nesse feriado eu parei para escrever. Eu sou bióloga de formação, mas trabalho com coaching hoje, Lúcia. Voltando à história, eu sempre quis publicar num blog. Nesse feriado eu parei para escrever uma história minha, de muita vulnerabilidade, uma história que aconteceu há 4 anos atrás e que tava, na minha cabeça para eu publicar. Parei, escrevi a história e daí mandei hoje pro blog, assim, e eu já tinha visto eles publicarem histórias parecidas e pensei, nossa, eu acho que esse artigo vai ser publicado. E aí eu recebi uma resposta do editor dizendo que não tinha muito a ver com a linha editorial deles, que aquele artigo poderia ter consequências, né, muito fortes para eles, porque tinha uma espécie de denúncias ali, né? E aí eu falei e que não ia ser publicado. E daí eu senti uma coisa, tipo, sabe quando você sente uma frustração de você achar que, você vai conseguir fazer uma coisa e você não consegue, dá até um amargo na boca? E é muito louco que isso aconteceu logo hoje, né? No dia que eu começo a fazer um troço pra gente falar sobre se sentir suficiente. E na hora começou a vir um monte de vozinha na minha cabeça. Tá vendo? Você nunca vai conseguir publicar um negócio lá. Você não consegue escrever de um jeito político, de um jeito legal, que eles esperam que as pessoas escrevam, tal, né? A minha crítica falando aqui comigo. E eu acho que com o passar do tempo eu tô conseguindo cultivar essas características dos wholehearteds em mim, né? Eu sinto um senso de pertencimento e de amor bem forte, assim. E é muito louco, porque daí eu parei pra me acolher, eu nem sei direito o que eu falei pra mim, mas eu sei que eu olhei pra essa história e eu tive compaixão, sabe? Que é muito diferente de ter dó. É só assim, tipo, puta, você queria muito, né, cara, ter sido aceita, você queria muito ter publicado essa história, você acha que era muito importante, né? E puta, não deu certo, cara. Talvez você ainda tenha que aprender mais sobre a linha editorial deles e tal. E aí, é muito louco como você sente que o negócio sai daqui, da tua cabeça, do quanto você tá se julgando, e começa a vir pra cá, sabe? Dá uma sensação de acolhimento, assim, tipo, nossa, e tá tudo bem. Saca? E tá tudo bem se essa história não foi publicada num blog. Tipo, tá ok, né? E eu não sei, eu queria compartilhar isso com vocês, pra vocês terem mais consciência de quando vocês estão fazendo esse exercício com vocês também. O amargor da boca não passa assim instantaneamente. Mas é como se antes uma coisa tivesse só amarga na boca e um monte de coisa ruim passando na sua cabeça. E de repente você traz aqui para um quentinho do coração, sabe? Então, esses são os meus sinais de quando eu sei que eu tô me cuidando e tô me acolhendo. Então, quero te convidar também para ficar atento aos seus sinais. Como é que você sabe que você tá se acolhendo? Quando que você se acolhe? O que você fala para você mesmo, para você se lembrar de ser suficiente, tá? Então eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês. E é isso, gente. Então amanhã aguardem meu próximo Periscope. Eu acho que eu não vou falar o horário, porque eu realmente não sei em que horário eu vou conseguir entrar pra fazer o Periscope, mas eu prometo que vai ser amanhã e eu vou ver um jeito de conseguir deixar os vídeos gravados. Vocês vão achar todos os vídeos dos meus Periscopes gravados no meu blog, carolinanalon.com. Se você não assinou a minha newsletter ainda, assina. Tá bom? E obrigada mesmo, desculpa eu não conseguir acompanhar todos os comentários, mas se quiserem mandar alguma coisa importante que eu não tenha visto, é só mandar no meu e-mail, carolina.nalon@gmail.com. Obrigada, gente, valeu, Tereza, Estrangeira Todo Dia, Edilane, Jaque, Físio hoje, Francine, querida, Rafa, obrigada, um beijo pra vocês, viu? Thalita, oi Cleiton querido, nossa, quanta gente legal, beijo!